Olá, torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Até que enfim, um jogo com gols e um jogo movimentado apenas na segunda etapa, porque a primeira etapa se pareceu muito com as outras primeiras etapas e segundas etapas que tivemos nas outras partidas. Portugal venceu Gana por 3-2. A partir de agora a gente traz detalhes sobre esta partida. Muitos pontos a serem discorridos aqui para que o torcedor possa entender um pouco, né, do que aconteceu neste Portugal 3, Gana 2. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade e, claro, compartilha esse conteúdo nas suas redes sociais. Vitória portuguesa no segundo tempo, porque o primeiro tempo ele foi de dar dó para os dois lados. Tanto para a seleção de Portugal, como também para a seleção de Gana, protagonizaram um jogo de muita troca de passes e de pouca objetividade. As equipes sequer foram testadas, né? Chutes a gol pouquíssimos, nem trabalho, né, do goleiro Zig, muito menos também do goleiro Diogo Costa. Um 0-0 muito parecido com o que a gente já havia acompanhado aqui em outras ocasiões. Nós já falávamos de Uruguai e Coreia do Sul, falávamos também do jogo amarrado que foi a vitória da Suíça, e o primeiro tempo de Portugal e Gana, ele também foi assim. Foi um primeiro tempo onde as duas equipes finalizaram muito pouco, criaram muito pouco e ficaram naquela troca de passes e troca da posse de bola. Portugal, em um dado momento da partida, inclusive, chegou a ter algo em torno de 70% de posse de bola. Tanta posse de bola improdutiva, porque a equipe não conseguia chegar com mais força. Cristiano Ronaldo trombou uma vez com o goleiro de Gana, né? E acredito que tenha sido no primeiro tempo a situação mais perigosa pelo lado português. Pelo lado de Gana, a gente viu também algumas tentativas de chegada que pouco surtiram efeito em relação a equipe africana. No segundo tempo, o jogo muda de acordo com o pênalti marcado, que para mim não foi absolutamente nada, né? Assim como o pênalti da Argentina, o pênalti também de Portugal, eu não marcaria, e também faltou inclusive um pouquinho mais, né, de sensibilidade do próprio árbitro da partida em ter ido ao VAR consultar, né, as imagens para que ele pudesse se certificar da marcação. Só que ele foi tão convicto que ele nem quis o auxílio do VAR e no fim das contas marcou uma penalidade para Portugal. Cristiano Ronaldo foi lá e marcou o gol da equipe lusitana. Gol de Cristiano Ronaldo em mais uma Copa do Mundo. 5 Copas consecutivas marcando com a camisa da seleção portuguesa. Só que Gana estava melhor no segundo tempo, né? Gana já vinha demonstrando alguns sinais de que poderia colocar ingredientes diferentes dentro da partida. Foi o que aconteceu, né? Para mim, eu não vi hoje uma defesa de Portugal muito segura. Daqui a pouquinho eu falo disso aqui, né? A gente viu uma jogada pelo lado esquerdo de Gana, direito de defesa de Portugal. Uma falha, inclusive, do Danilo, a bola passa por ele, o André Ayew não tinha nada a ver com isso, empatou para Gana. Só que naquelas nuances do jogo, Portugal chega a uma virada. Inclusive, na hora quando estava acompanhando a partida, eu falei para mim mesmo, né, o que era que João Félix estava fazendo em campo, porque até então era uma peça nula, não estava dizendo o porquê de estar em campo, e foi lá e conseguiu marcar um belo gol, o segundo gol de Portugal, por cima do goleiro Zig, para deixar mais uma vez Portugal em vantagem. E depois do segundo veio o terceiro com 2 minutos depois, né? A entrada do Rafael Leão na vaga do Rubem Neves foi corajoso. O Fernando Santos foi para cima. Ele já havia inclusive adotado esse esquema mais ofensivo de Portugal, né, em outras situações de eliminatórias europeias, jogando praticamente sem nenhum volante, né? Joga com meias e atacantes, né, buscando esse ataque a todo instante, ter uma equipe mais ofensiva. E chegou ao 3-1, belíssimo gol do Rafael Leão também. Gana não desistiu, ainda chegou ao segundo gol, né? E por pouco, né, naquela falha ali final, né, faltou alguém avisar o Diogo Costa, ele solta a bola, por pouco o Iñaki Williams não pega aquela bola e não empata a partida, o que daria contornos altamente decisivos para esse grupo H
da Copa do Mundo. Em relação à equipe de Gana, faltou um pouquinho, né, mais de maturidade em certas situações do jogo, né, poderia ter matado a seleção portuguesa. É importante a gente também destacar que Gana foi a primeira seleção africana a marcar gols nesta Copa do Mundo, mesmo saindo com a derrota, mas conseguiu marcar os seus gols, né, e a seleção de Portugal tem aí alguns pontos a serem corrigidos. Eu particularmente não concordo com a reserva de Pepe. Não sei se o Fernando Santos não podia contar com um experiente jogador, talvez por conta, né, de um aspecto físico, mas se Pepe tiver 100%, ele é titular da zaga junto com o Rúben Dias. E eu ainda não abdicaria do Danilo, mas eu jogaria com o Danilo praticamente como um primeiro volante ali ao lado do Rúben Neves, né, deixando uma seleção de Portugal um pouco mais defensiva, porque o que a gente viu hoje foi muita vulnerabilidade pelas laterais, tanto com o Rafael Guerreiro e principalmente com o João Cancelo, uma partida muito abaixo, né, do lateral do Manchester City, né, onde ele, nos 2 gols, a gente percebe que as 2 bolas de Gana passam, né, no costado, né, de sua marcação, e Gana acaba se aproveitando daquele espaço para balançar a rede portuguesa. Então foi mal hoje o João Cancelo, né, a zaga também não estava num dia muito bom, né, o lado esquerdo também com o Rafael Guerreiro foi do meio para frente mesmo, e também foi numa oportunidade que surgiu para Portugal que ele chegou a esse resultado de 3-2. Faltou um pouquinho, né, de perspicácia para Gana, e Portugal soube aproveitar aqueles minutos de abafa, os minutos de pressão em cima de uma Gana que já tinha tomado 2-1, estava atordoada, chega ao 3-1 e praticamente sacramenta a vitória, primeira vitória de Portugal no Grupo H. Agora Portugal, né, com uma margem significativa para uma classificação, né, vai pegar a seleção uruguaia, mas tem um confronto ainda contra a Coreia do Sul, uma vitória importante na estreia para a seleção de Fernando Santos, e para a seleção de Gana é tentar a recuperação contra uruguaios e sul-coreanos. O próximo jogo é contra a Coreia do Sul, é um jogo decisivo, né? Quem perder desse confronto, por exemplo, já pode, quem sabe, dar adeus à Copa do Mundo. Então vai ser um jogo difícil, né, para ambas as equipes, né? E Gana tendo a oportunidade de, contra a Coreia, quem sabe, buscar, né, essa primeira vitória e continuar com chances em um cenário de um grupo que pode colocar, por exemplo, Gana e Uruguai brigando numa última rodada. Aí sempre o torcedor vai se remeter àquela Copa de 2010, daquela disputa que foi parar nas penalidades, o lance do Suárez, né? Uruguai e Gana, quando eles se juntam, né? Quando existe esse confronto, a gente sempre vai lembrar de 2010 e eles podem estar envolvidos mais uma vez em uma importante disputa da Copa do Mundo por uma vaga à próxima fase, porque na teoria Portugal é favorito contra a Coreia do Sul e tem tudo, quem sabe, para na última rodada, né, fazer aí o seu papel diante da seleção. Tem o Uruguai agora e tem tudo para fazer contra a Coreia do Sul, né? Então Portugal com essa possibilidade aí dos 100% de aproveitamento e de uma classificação tranquila à fase seguinte da Copa do Catar. Gostou dos comentários? Se inscreve, dá o like nos nossos vídeos, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Até a próxima!